Martins de Carvalho, sou do 4º período manhã, meu sermão é textual, meu público-alvo é a turma Eclésia, o título é Vivendo o Melhor de Deus, o tema é Passos para Viver as Promessas de Deus, a palavra-chave é passos. O texto base está em Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 13, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tua bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos nós já lemos esses versículos várias vezes, mas eu tive uma experiência tremenda, que foi ler esse versículo com um bebezinho de 6 meses gritando, pegando minha Bíblia e colocando na boca. E toda hora ele puxava meus papéis e comia. Eu falei, gente, como vou estudar agora? Mas eu encorajo a todos a ter essa experiência um dia, que é maravilhosa. O contexto, nós sabemos que Abraão, ele era da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, que adorava o deus Lua. Abraão, ele foi chamado por Deus a sair deste lugar. Nós vemos que em Josué 24, 2, que o pai de Abraão era um pai idólatra. Ele também adorava os outros deuses. Então Abraão estava envolvido nesse contexto totalmente idólatra. Mas Deus o chama a sair deste lugar. Deus chama um homem comum. Deus diz a um homem que está totalmente fora dos seus caminhos para vir. Ou seja, Deus não se preocupa com o ambiente que nós estamos inseridos, as atitudes que nós estamos tomando. A partir do momento que Ele nos chama, a partir do momento que Ele nos declara uma promessa, a nossa atitude diante desse chamado é que vai determinar se vamos poder ver a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. E foi essa atitude de Abraão, que depois foi chamado de homem, o pai da fé. Porque ele, mesmo não conhecendo este Deus, ele simplesmente resolveu crer e viver a promessa do Senhor para a vida dele. Mas vemos nesse versículo que, para Abraão ver as promessas se cumprirem na vida dele, ele precisou de tomar 3 passos. E esses passos nós também devemos observar. Nós também devemos ter em nossa mente que nós devemos tomar esses passos para ver também cumprir em nós a promessa do Senhor. O primeiro passo que Abraão deu e que nós também devemos tomar foi quando Deus chamou ele para sair de sua terra. Como nós falamos, Abraão ele estava envolvido naquele contexto, naquele ambiente idólatra, e Deus precisava tirá-lo daquele ambiente, para que ele pudesse viver realmente o que Deus tinha para ele. Deus precisava tirá-lo daquela cidade, daquele ambiente totalmente idólatra. Deus fala assim, saia da sua terra. E esse primeiro chamado foi antes dele estar em Harã, foi quando o pai dele morreu em Harã. Esse chamado por quê? Por que ele foi antes? Porque nós vimos lá que quem tirou Abraão de Ur foi o pai dele. O pai dele também creu que Deus havia chamado e tirou. E quando Abraão tomou essa atitude de sair, Deus começou a mover na vida dele. Assim também é conosco. Deus nos chama a sair da nossa terra. O que é sair da nossa terra? Às vezes não é só sair do nosso ambiente físico, como muitos aqui saíram da sua cidade e vieram viver a promessa do Senhor aqui no seminário. O sair da terra ele fala muito mais do que simplesmente o ambiente físico. O sair da terra ele fala de questões, círculos familiares, círculos de amizades. Ele fala de nosso trabalho, muitas vezes do nosso relacionamento com algumas pessoas. Nós estamos na nossa zona de conforto, muitas vezes onde nós estamos. Deus quer nos tirar dessa zona de conforto. Quando Ele fala, sai da sua terra, Ele quer te tirar de onde você está, para que você não se mantenha naquela posição que você está. Seja ela no trabalho, seja ela na sua casa, seja ela nos seus ciclos de amizade, mas Deus quer te tirar para um lugar especial que Ele tem para você e para mim, para que nós possamos ver o que Ele preparou para nós. E é de extrema importância nós entendermos que nós somos peregrinos nessa terra. Lá em 1 Pedro 2,11, Deus fala através de Paulo que amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Está claro que
nós não podemos estar presos a nada neste mundo. Nós não podemos estar presos a nada que a nossa carne tenha paixões neste mundo. A partir do momento que Deus nos chama, nós devemos sair da nossa terra, para que em nós se cumpra sim a palavra de Deus. Amém. O segundo passo que Deus chama Abraão, nós também devemos observar, foi quando Deus diz a Abraão: saia da sua parentela. Mas como assim parentela? Deus, ele é um Deus de família. Sim, Deus é um Deus de família, ele preza pela família. Mas nós vimos no contexto que Abraão ele estava envolvido numa família idólatra. Deus precisava tirá-lo daquela família, daqueles ciclos familiares, para que ele pudesse realmente absorver o que Deus tinha para ele. E muitas vezes é assim conosco. Quando nós nos convertemos, nossos familiares ainda não são cristãos, e nós nos tendemos a nos mantermos paralisados diante de uma posição da nossa família. Eu falo por mim, já aconteceu comigo, de meus familiares. Às vezes eu me travava, às vezes eu não conseguia ir adiante por uma atitude de um familiar próximo. Aí envolve questões sentimentais, aí vem a mãe, o pai e fala: não, meu filho, não faça isso. E você, pelo lado sentimental, você não faz. Então, quando Deus diz para sair da sua parentela, é exatamente esse sentido, de que você precisa tomar uma atitude até perante a sua família. Porque quando Jesus diz ali em Lucas capítulo 12, versos 52 e 53, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Está claro que Jesus, quando ele veio, haveria divisão na família. Porque um amaria Jesus, o outro não. E Jesus está querendo deixar um princípio aqui, que acima da nossa família existe um Deus. E nós devemos ter essa sensibilidade e essa coragem, até mesmo se precisar, deixar a nossa parentela para viver o que Deus tem para nós. Sempre com sabedoria e amor no coração, para que juntos, ao sair, nós também podemos levar Deus, mas com as nossas atitudes e a nossa sabedoria. E um terceiro passo que Deus chama Abraão é: saia da casa de teu pai. Mas pai não está ligado à parentela? Sim. Mas quando Deus frisa, saia da casa do teu pai, foi no segundo momento, quando Abraão recebe esse chamado, no capítulo 12, já em Harã, quando seu pai acabara de falecer. Ou seja, a casa do pai. Fala para o seu irmão do seu lado: sai da casa do papai. A casa do papai é tão boa, não é? É uma delícia a casa do papai. Tem tudo que nós precisamos. Nós não precisamos fazer esforço muitas vezes para nada. Mas Deus aqui está trazendo um princípio, que é hora de tomar as suas responsabilidades, assumir as suas responsabilidades. É hora de se agarrar àquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer a vocês, turma eclésia, que em dezembro a bolha está estourando. A bolha está estourando. É hora de assumir a nossa responsabilidade. É hora de sair da casa do papai. Amém? Então esse terceiro passo nós devemos estar sempre em mente. Abraão saiu da casa do pai para ser pai de uma nação. Uau. Quantas vezes nós, Entendi. ao sairmos da casa do nosso pai, não queremos nem assumir uma célula de 15 pessoas? Ou muitas vezes nós não queremos queremos abrir mão do conforto da nossa casa para ir a um lugar desconhecido que Deus tem para nós? Mas nós devemos assumir essa responsabilidade, porque a palavra do Senhor nos diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E é de nossa responsabilidade vivermos isso, vivermos e ter essa coragem de assumir as responsabilidades que Deus tem para nós. E concluindo, nós temos que confiar que o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus, Ele é um Deus que proverá tudo aquilo que nós necessitamos nessa caminhada, nesses 3 passos que nós vamos tomar. Se nós decidirmos tomar o primeiro passo de sair da nossa terra, abrir mão da nossa zona de conforto, o segundo passo de, se precisar, sair da parentela para viver a promessa de Deus, e o terceiro passo de assumir as nossas responsabilidades, o Senhor vai prover tudo aquilo que necessitarmos, e nós vamos ver cumprir em nossa vida, com os nossos próprios olhos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém?
Amém? Eu declaro isso na vida de vocês essa manhã, em nome de Jesus.